Muito bem, pessoal. Então, como eu disse, a nossa memória se divide em duas partes muito importantes e chegamos aqui então na memória de longo prazo. Olha, eu quero que você preste muita atenção aqui, tá bom? É muito importante, muito importante você entender essa dinâmica, porque, como eu disse, é aqui que a magia acontece. Quando você ter consciência disso, cara, é como se o mundo se abrisse para você em diversas oportunidades e chances e coisas que você não enxergava. Para mim, assim, foi, olha, foi fantástico, foi assim mágico mesmo quando eu percebi como que a coisa funciona, quando eu passei a ter consciência disso. Cara, isso para mim foi fantástico. E quando eu recebi minha nota ali de 9,5, cara, eu não acreditei. Não acreditei mesmo. Não que eu não esperasse isso, né? Assim, mas é que, cara, eu vim de 2,5, velho. Quando a professora foi anunciar a nota, e lá ela anunciava a nota, ela não entregava a nota, porque era uma disciplina que não entrega a prova para você. Ela lê em voz alta, cara. Eu saí da sala, eu falei, cara, porque se deu errado tudo isso que eu tô aqui passando para vocês, isso para mim vai ser assim, um vexame enorme. Eu saí da sala, fiquei lá fora no corredor. E quando ela leu meu nome, eu não estava lá dentro da sala, mas eu ouvi quando ela falou: cadê o Vanderlei? Cadê o Vanderlei? Cadê o Vanderlei? Olha, a nota dele foi 9,5. A sala inteira aplaudiu aquilo. Eu fiquei assim, emocionado até, né? Foi um momento mágico mesmo, fantástico. Olha, quando você entender como isso é mágico, não tem como dar errado. Eu digo mais, se você seguir o processo do início ao fim, cara, não tem como dar errado. Se der errado, em algum momento do processo, a coisa não fluiu direitinho. Eu sempre digo, olha, isso é uma receita de bolo. Se a receita pede 2 xícaras, não adianta você colocar 1,5. Ah, vou colocar 1,5 porque não sei o que. Vai dar errado. Vai dar errado. Então vá pelo processo, tá? Siga o processo certinho. Não tem como dar errado. E olha só, memória de longo prazo. Né? O que é memória de longo prazo? O Kendall, autor do livro Princípios de Neurociências, traz para nós que a memória de longo prazo se divide em memória explícita e implícita. A memória explícita se apresenta nas formas de episódica e semântica, enquanto que a memória implícita dá suporte ao timing de percepções. Que é isso? Entender? Vou explicar isso agora para vocês. Então, memória implícita, né? O Kendall continua aí falando que a memória implícita dá suporte ao prime de percepções. Tá? O que isso significa? Que essas memórias não exigem de nós nenhum esforço para serem recuperadas. Como assim, Vanderlei? Olha só, o exemplo de memória, que também é chamada de memória não declarativa, né? O que é um exemplo desse tipo de memória? Olha só, você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? E há até quem diga que é igual andar de bicicleta, não esquece mais. É automático. Esse prime de percepções significa que as memórias são automáticas, inconscientes, estão ali de uma forma presente, sem as nossas percepções, e que não exigem esforço nenhum para que elas sejam recuperadas. Então, simplesmente você pega uma bicicleta, uma bike, e você pula em cima dela e sai pedalando. Não, você não tem que fazer um esforço mental, tipo, faço
Pega a bicicleta, passo 2, monta na bicicleta, passo 3, dê as primeiras pedaladas, passo 5, freio direito, freio esquerdo, freio dianteiro, freio traseiro, contrapedal. Você não faz isso. Você simplesmente pega a bicicleta e sai pedalando. A mesma coisa acontece com a direção veicular. Você não precisa de esforço depois que você aprendeu a dirigir, de esforço. Você simplesmente entra no carro, liga a chave, passa a marcha, vai embora e você não está ali percebendo, olha, agora eu tenho que trocar a marcha, eu tenho que pegar no câmbio, pesar na embreagem, no acelerador, soltar devagarinho. Não, tudo isso acontece de forma automática, sem exigir nenhum esforço. Isso é a memória não declarativa, né? Como ele diz, ela dá suporte ao priming de percepções, ou seja, você não precisa de esforços mentais para fazer aquilo que você já sabe. Existem outras memórias assim relacionadas, por exemplo, você acorda à noite, chama de memória cega também, né? Você acorda à noite e você não precisa acender a luz, você sabe o caminho do banheiro, né? E ali você está acordado, você está, né, no seu estado de vigília, você consegue ir ao banheiro ou a qualquer outra parte do seu quarto, porque tudo aquilo já está ali automatizado na sua memória. O nome disso é memória não declarativa, memória implícita. E aonde a mágica acontece? E aonde a magia se estabelece, né? Num mágico filme da Disney, onde a magia acontece? Na memória de longa duração explícita. E aqui é muito importante, preste bastante atenção nesse detalhezinho aqui que eu vou falar para vocês agora, porque é aqui que está a mágica, é aqui que acontecem as coisas, aquilo que nós precisamos, é aqui que nós vamos performar, é aqui que vamos alcançar nossa mente de alta performance, porque é aqui que a mágica acontece. Tá? Vamos comigo? Vamos comigo? Vamos continuar aqui? Olha só, memória de longo prazo explícita. Tem um detalhe aqui importante, né? A memória explícita se apresenta nas formas de episódica e semântica, né? A memória explícita, também chamada de memória declarativa, que são aquelas memórias que nós declaramos, né, que nós temos consciência dela, né, nós estamos falando sobre algo, ou seja, nós temos consciência. Diferente da implícita, que é inconsciente, a memória explícita é consciente, tá? Olha só, memória declarativa, também conhecida como memória declarativa, você vai ouvir essa palavra, e elas se subdividem nas formas de episódica e semântica, tá? A forma de memória explícita episódica são aquelas memórias das quais nós vamos nos lembrar por toda a nossa vida. São memórias de eventos, por exemplo, de quando você se casou, de quando você deu o seu primeiro beijo, de quando você arrumou o seu primeiro namorado, o seu primeiro namorado. São memórias que vão ficar no seu diário pessoal, no seu diário de vida, e que de vez em quando você vai buscar essas memórias no seu banco de memórias, e essas memórias vão estar na sua consciência, mas depois elas retornam para o armazenamento. Mas sempre que você precisa dela, você vai lá e busca. Memórias também
chamadas de memórias afetivas, embora esse termo não aparece com frequência nos livros de neurociência, né? Mas você poderia então pensar aí em memórias afetivas, né? São aquelas memórias, cheiros, são lugares, paisagens que te remete a um determinado lugar. Tudo isso são memórias explícita e episódica. Beleza? E a mágica? Acontece aonde? Memória de longo prazo, explícita, semântica. É aqui que a mágica acontece para nós. Por quê? Porque isso aqui é o que nos interessa de verdade. Todas as outras coisas são importantíssimas, sem dúvida. Mas aqui, gente, é muito importante. Olha, é muito, muito, muito importante. Porque a memória explícita, semântica, é aquela memória intelectual, vamos dizer assim. É aquela memória que exige de nós esforços. Porque nós formulamos conceitos, nós desenvolvemos raciocínio, nós buscamos criar soluções para problemas a partir de conhecimentos pré-estabelecidos que estão armazenados na nossa memória de longo prazo e que necessita de conhecimento. Então, quando eu vou fazer a minha prova de concurso, ou a minha prova da OAB, ou a minha prova do Enem, seja lá qual for a prova que eu vou fazer, ela estará utilizando memória de longo prazo semântica, tá? E detalhe, tá? Detalhe, essas memórias são exigidas de nós o tempo todo, o tempo inteiro, tá? Então é muito importante a gente ter consciência aqui desse conceito de memória explícita, semântica, porque é aqui que a mágica acontece, ok? Tá certo? Olha só. Aqui é como se fosse o nosso dicionário de vida, como se fosse a nossa enciclopédia, né? É aqui que nós abrimos a cachola, como se diz por aí, né? Nos ditados antigos. Abre a cachola. É aqui que a gente chega na prova. É aqui que a gente abre a nossa cachola de memórias de longo prazo, semânticas. E aqui a gente resgata, aqui a gente invoca, aqui a gente busca aquele conhecimento que nós precisamos na nossa prova. Beleza? Então, olha só. Essas memórias, elas estão relacionadas diretamente ao nosso processo de aprendizagem. E eu vou, na próxima aula, falar como que é o nosso comportamento de aprender, utilizando tanto memória declarativa quanto memória não declarativa, né? Como que isso se dá, de fato, na prática? Como que os psicólogos, estudiosos de psicologia comportamental pegaram tudo isso e observaram, né, esse processo de funcionamento? Isso vai ser na nossa próxima aula. Mas e é aqui que a mágica acontece, pessoal. Precisamos ter consciência e entender que tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós estamos trabalhando para aprender, precisa ir para essa memória. Memória de longo prazo, explícita, semântica, tá? Então, olha, eu digo sempre o seguinte, que não é só a magia, né? Mas eu falo sempre o seguinte, aqui está o pulo do gato, né? É aqui que está o pulo do gato, né? Por quê? Por que aqui está o pulo do gato? Porque é aqui que as coisas acontecem. É aqui que você chega na prova, passou o olho, o conteúdo brota como água de fonte, jorrando, né? Jorrando.
E você está lendo, alternativa A não é, alternativa B não é, alternativa C não é, alternativa A é essa aqui. E você vai para as próximas e o resultado, quando você vai conferir a sua lista, o seu nome está lá, olha, foi aprovado com louvor em determinada avaliação. Memória de longo prazo explícita semântica. É aqui que a mágica acontece. E aqui é muito importante a gente ter consciência desse aprendizado. Quero que você fixe bem isso que eu estou te falando. Você precisa estudar de forma que todo o seu conteúdo vá para a memória de longo prazo explícita semântica. Como vamos fazer isso, Vanderlei? E agora nós vamos para os mapas mentais, porque são eles que vão te auxiliar, que vão te ajudar a pegar o conteúdo que você precisa e mandar diretamente para as memórias de longo prazo explícita semântica. Beleza? Então vamos entender como funciona os mapas mentais, o que são, como funciona e como utilizá-los? Assunto da nossa próxima aula. Te vejo a seguir. Até lá!